Bom dia, mas que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 3 de janeiro. Estamos vivendo os primeiros momentos de um ano novo que Deus está presenteando a todos nós. Esperamos em Deus que nesse novo ano nós possamos continuar contando com a sua teleaudiência. Você que é internauta, continue nos assistindo, porque cremos que Deus tem uma mensagem diariamente para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão para a nossa meditação e nosso alimento espiritual. Lembrando que Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Ele é a água da vida, que descedenta a sede da nossa alma e dos nossos corações. Ouviremos também ainda o conjunto Embaixadores de Sião louvando a Deus com um belíssimo e inspirado hino para a sua edificação e enlevo espiritual. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. Eu quero inclusive até lembrar a todos que durante esta semana, desde ontem até o próximo sábado, a Igreja do Calvário está em oração todas as noites, orando intercessoriamente por nossa nação. Inclusive você está convidado a participar dos nossos cultos de oração todas as noites, de segunda a sábado, orando intercessoriamente por nossa pátria. E eu convido você agora a que juntos façamos uma oração intercessória, clamemos a Deus para que a paz reine nesta nação. Pai, muito obrigado por este novo dia que o Senhor está nos concedendo, o novo ano que estamos recebendo, a semana que estamos iniciando. Pedimos-te a tua bênção toda especial em favor da nossa pátria. Guarda esta nação, livre este país do comunismo e que a paz possa reinar no seio das famílias e também em toda a nossa nação. Pedimos-te, portanto, a tua bênção sobre o nosso país. Livra-nos do mal e abençoe as autoridades constituídas nesta nação. É o que eu te oro e te peço agradecido por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o conjunto Embaixadores de Sião.
Hoje nós vamos estudar no capítulo 15, versículos de 1 a 13. E eu espero que aqueles que estão em casa abram as suas Bíblias sem perda de tempo e vamos ler esta escritura. Romanos capítulo 15, versículos de 1 a 13. Leamos. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Antes nós gostaríamos de fazer uma oração, e nesta oração nós vamos incluir uma família que eu tenho como minha segunda família. Hoje à tardinha eu recebi um telefonema do falecimento eu tenho na conta de um irmão, porque eu fui adotado pela família do irmão Vandir Corrêa de Brito e Cleonice Corrêa de Brito, de saudosa memória. Ele era dos homens o mais velho, 63 anos, e sofreu 4 infartes. O último hoje à tarde foi fulminante. Possivelmente amanhã cedo eu estarei indo a João Pessoa para participar do funeral e da cremação do corpo daquele. Eu tenho na conta de um irmão, porque nós moramos 4 anos na residência da família e tivemos estreitos laços não apenas de amizade, mas também de família. Então vamos orar nesse instante. Eu estou me referindo ao falecimento de Paulo Corrêa de Brito, filho do casal de saudosa memória. Pai, eu quero nesse momento te agradecer por esse privilégio que temos de estudarmos a Tua Palavra. Com toda a liberdade de espírito, ainda podemos realizar e promover reunião com transmissão online, não sabemos por quanto tempo. Eu quero te agradecer porque nós abrimos a Tua Palavra nessa noite para estudá-la. Abre o nosso coração e o nosso entendimento para podermos discernir toda essa escritura que lemos. E agora queremos te apresentar a família enlutada do nosso querido e saudoso Paulo Corrêa de Brito. Tem misericórdia da esposa, Neném, os filhos, os irmãos,
Júnia, Vandizinho e Augusta. Consola o coração dessa família enlutada, Senhor. Nós sentimos a dor da perda, da separação desse nosso ente querido. Consola, portanto, a toda a família, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje tentar concluir parte do que já foi estudado no capítulo 14. Aliás, nesse capítulo 15, o apóstolo Paulo, até o versículo 2, ele faz ainda uma alusão ao que nós estudamos no capítulo 14. Última semana, as duas últimas semanas, este que vos fala e o pastor Antônio Júnior. E em todo o capítulo 14 nós aprendemos, estendendo-se até o capítulo 15, versículos 1 e 2, que Paulo está tratando do relacionamento que havia na igreja em Roma entre cristãos fracos e cristãos fortes. Devo dizer aos irmãos que não foi somente na igreja em Roma que teve essa classificação, por sinal citada dezenas de vezes no capítulo 14, mas até hoje nós encontramos em toda a igreja, não é só nos dias de Paulo, mas em toda a história da igreja. Eu diria até que em todas as comunidades existe cristãos fracos e cristãos fortes. Nunca vai deixar de existir. E quando nós falamos de cristãos fracos e cristãos fortes, não estamos aqui discriminando, mas é a própria formação espiritual que alguns têm e se aprofundam e outros ficam na periferia. E eu queria até comparar isso aqui a uma sala de aula em que tem alunos aplicados, que se esmeram em estudar e aprender, e tem outros alunos que não são tão aplicados, eles não dão muito valor ao estudo ou ao ensino, então eles se tornam um estudante fraco, por isso que tiram notas baixas. Seria essa a comparação que nós faríamos com relação ao que Paulo vem tratando desde o capítulo 14, e ali ele está falando, inclusive, daqueles cristãos que estavam apegados a determinadas minúcias, comer ou não comer carne de animais sacrificados a ídolos, bem como também com relação à guarda de dias. Inclusive, Paulo escrevendo na carta, porque esse era um problema da igreja primitiva, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz aqui, no capítulo 4, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Estou lendo Gálatas capítulo 4, versículo 8, 9, 10 e 11. Mas agora conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Aí Paulo diz aqui no verso 10, guardai dias e meses e tempos e anos. Verso 11, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. De sorte que as igrejas, nos primeiros séculos, havia esse tipo de problema, quanto a comer, deixar de comer carne de animais sacrificados a ídolos, e também guarda a observância dos dias, como até hoje ainda tem denominações que observam ou procuram observar a guarda do Shabat. Sobre dois aspectos, Paulo vem tratando aqui dos cristãos que são considerados verdadeiramente fortes e que eles devem colocar o amor acima da consciência e do conhecimento. Eles sejam humildes, tenham humildade suficiente para suportar os fracos, mas não se sintam altruístas ou importantes de menosprezar os que são considerados cristãos fracos. E Paulo aqui está mostrando que aprendam com Cristo e imitem a não desprezar os mais fracos. É por isso que o tema que nós demos ao estudo de hoje é esse: Jesus, exemplo de abnegação. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. E aí, meus irmãos,
eu queria fazer algumas aplicações logo na introdução deste estudo de hoje. Que quer dizer, ou que significa aqueles que são considerados fortes? Paulo está dizendo: olha, vocês são pessoas que são conhecedoras, estão seguras de todo o conhecimento, adquiriram todo esse cabedal de informação, de conhecimento doutrinário, e vocês, portanto, pelo fato de serem tão profundos, não menosprezem os que são menos fortes ou que são fracos. Inclusive, era um problema da época em que as igrejas estavam sendo formadas em toda a Ásia. Tanto é que Paulo, escrevendo primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2, ele diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Então, o que é que Paulo estava querendo dizer com isso? Pessoas convencidas, que sabem mais do que as outras, é reprovável e repugnante. Pessoas convencidas, batem no peito e dizem: eu sou o que conheço mais, eu sou o que estou mais bem informado, eu sou o mais entendido. Isso é, meus irmãos, uma atitude reprovável e repugnante para qualquer cristão. E é sobre isso que trataremos no estudo de hoje, nos versículos de 1 a 13. Então vamos, sem perda de tempo, verificar esses versículos, a começar do versículo 1. Paulo diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então ele começa fazendo uma conclusão do que ele vinha tratando desde os primeiros versículos do capítulo 14. É como se Paulo estivesse ainda tratando da temática, considerando o papel daqueles que são tratados ou considerados como cristãos fortes, em detrimento daqueles que são mais fracos. É mais, meus irmãos, do que uma obrigação para aqueles que são mais esclarecidos ajudar esses cristãos, abrindo mão, muitas vezes, dos seus cabedais de conhecimentos, e mesmo eles sendo conscientes de que eles são mais esclarecidos, eles devem ter humildade para ajudar os mais fracos. É isso que Paulo vai tratar daqui para frente. Mesmo aqueles que são considerados mais fortes, sendo mais sabedores, sendo mais, eu vou dizer aqui a expressão, sabichões, conheçam, realmente dominam o assunto, eles devem aprender como o Senhor, que ensinou a sua palavra, através da sua palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde. Humildade é a palavra-chave. Esse foi o maior exemplo que Jesus deixou como servo. Ele, sendo o Senhor, comportou-se com uma humildade tamanha, ao ponto de despojar-se de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e tomou a forma de servo. Então é com ele que nós aprendemos, ou foi ele que deixou o exemplo de uma abnegação plena. Portanto, meus irmãos, se havia um problema de comer ou deixar de comer carne de animais sacrificados a ídolos e guarda ou observância de determinados dias, Paulo está mostrando aqui que essas coisas não devem trazer nenhuma dificuldade de relacionamento entre aqueles irmãos, mesmo aqueles que se considerassem mais fortes, em detrimento daqueles que são considerados mais fracos. Isso pode ficar caracterizado por aquilo que eu diria orgulho espiritual. Sabe que tem crente que tem orgulho espiritual? Eu conheço pessoas que se dizem cristãos e elas têm um orgulho espiritual, quando se consideram os mais espirituais,
os mais santos, os mais consagrados, os mais pontuais. Isso é um pecado, tanto quanto aqueles crentes que se sentiam fortes estavam menosprezando os mais fracos. É isso que Paulo está tratando aqui nesse versículo que nós lemos logo no início. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. No versículo 2, ele diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Alguma coisa que você está fazendo ou que nós pratiquemos está trazendo edificação para o meu irmão? Ou está causando um impacto, está causando um escândalo? Ou está deixando aquele irmão chocado ou jocoso com aquilo que eu deixei de fazer, que poderia evitar? Essa expressão, meus irmãos, agrade ao próximo, que Paulo está dizendo aqui, não quer dizer concordar com os erros cometidos, mas corroborarem para aquilo que Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, declarou: exortamo-vos também, irmãos, a que, primeiro, admoesteis os insubmissos; segundo, consoleis os desanimados; terceiro, ampareis os fracos; quarto, e sejais longânimos para com todos. Olha quanta coisa Paulo está dizendo aqui, que deve ser o comportamento quanto à tolerância, dissimulação, compreensão para com aqueles que são mais fracos, não é? E é isso que Paulo vem tratando, não só aqui na carta aos Romanos, mas em outras epístolas, como citamos agora 1 Tessalonicenses, como citamos Gálatas e tantas outras epístolas, porque isso era um problema espiritual da igreja. Paulo, escrevendo ainda aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele diz: admoesto-vos que todos levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Eu vou repetir. Paulo disse: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É isso que pode acontecer em minha vida, em sua vida, e nós cometermos um pecado semelhante daqueles cristãos que estavam em Roma. No versículo 3, Paulo diz: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Por isso o tema desse estudo de hoje: Jesus, exemplo de abnegação. É com ele que eu vou aprender, como Paulo diz aqui no versículo 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus foi o maior exemplo, único, ímpar, a quem eu devo ter como foco, como referência, para realmente procurar viver uma vida cristã autêntica. Então Paulo cita aqui, como exemplo, digno de ser imitado, Jesus Cristo. Foi ele quem realmente disse: aprendei de mim. Inclusive, é citado o Salmo 69, versículo 9, do qual os judeus messiânicos estavam familiarizados com as Escrituras. Ele mostra que as ofensas daqueles que insultavam a Deus caíram sobre Jesus. Jesus deixou-nos o exemplo a ser seguido. Você não vai ver Jesus fazendo em nenhum momento algum revide de trazer qualquer queda de braço. Não, Jesus não fez isso. Jesus respondia com autoridade, com uma certa atitude de misericórdia, porque ele estava ali simplesmente para nos corrigir. Quando ele foi preciso pegar um chicote e expulsar os cambistas que estavam fazendo da casa do Senhor casa de negócio, ele fez, e fez com autoridade, porque estava escrito: não façais da casa de meu pai casa de negócio.
a minha casa será chamada casa de oração. Então Jesus usou a própria Escritura para repreender aqueles que estavam abusando do momento sagrado, como nós temos agora à noite aqui, de prestarmos culto a Deus. Daí agora entendermos o que quis dizer o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Então Paulo, ele tinha discernimento, ele tinha aquela estratégia de saber como lidar com aqueles que estavam precisando de socorro, de ajuda, de auxílio, mesmo eles não entendendo o conhecimento que Paulo tinha, ou às vezes até querendo menosprezá-lo, mas Paulo falava com autoridade. Eu tive que me fazer de fraco para ganhar os fracos. Enquanto eu estava preparando esse estudo, eu comecei a pensar. Algumas vezes eu fui requisitado para dar aula às crianças. E quando a gente, dentro da didática, quando a gente vai ensinar a criança, a gente tem que descer a linguagem acessível, compreensível da criança. Até as palavras a gente vai usar de modo que a gente possa alcançar a mentalidade, a compreensão. Espero em Deus que você entenda o motivo pelo qual vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos outra vez juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. E não esqueça, durante esta semana, você está convidado a participar desta maratona de oração em nosso templo, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, como sempre temos aqui falado, ali no início do giradouro da Avenida Brasília. Estamos em oração de segunda, desde a última segunda-feira, no início desta semana, começo de ano novo, até o próximo sábado, todas as noites. Você está convidado a estarmos juntos, orando intercessoriamente, clamando a Deus por nossas vidas, por nossas famílias, por nossa igreja e por nossa nação. Esse é o convite e o apelo que eu faço a todos para que estejam conosco. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.